Olá, seres de luz, estou aqui de volta para darmos continuidade ao nosso assunto. Por que sofremos? Qual a causa do sofrimento? Qual a origem do sofrimento? Na primeira parte desse vídeo, nós vimos sobre as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é: existe sofrimento. Algumas pessoas interpretam errado. Disse que a vida é sofrimento. Não é que a vida é sofrimento. Existe sofrimento na vida. Não quer dizer que necessariamente todo o tempo nós sofremos. Existem pausas, mas de uma forma resumida existe sofrimento na vida. Então isso afirma a primeira nobre verdade e todos concordam que existe sofrimento na vida. A segunda nobre verdade é que existe uma causa desse sofrimento. E nós já começamos a entender as causas naquela primeira parte, que inclusive se você ainda não assistiu essa primeira parte, eu recomendo que você assista essa primeira parte para depois você vir entender esse assunto aqui agora, ok? Então se você ainda não assistiu, assista essa primeira parte. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só você clicar e assistir, e depois você vem para cá, ok? Senão você vai pegar o assunto pela metade e vai acabar não entendendo. Então, a segunda nobre verdade é que existe uma causa do sofrimento. E a terceira nobre verdade é que existe a cessação do sofrimento, ou seja, se eliminarmos a causa, nós eliminaremos o problema ou o efeito, que é o sofrimento. E a quarta nobre verdade disse que para eliminar a causa existe um caminho. E foi onde eu finalizei o vídeo naquela primeira parte, onde nós íamos entender o caminho, que agora eu vou explicar qual é esse caminho, que é o nobre caminho óctuplo. São 8 preceitos, 8 práticas que devemos implementar no dia a dia, que nos levará à cessação do sofrimento. Se realmente trabalharmos de forma correta, dia após dia, com o tempo, nós nos liberaremos totalmente do sofrimento. Isso não é uma coisa que provavelmente vai acontecer de um dia para o outro. Mas se praticarmos, se mantermos a constância, cada vez mais nos sentiremos livres, liberados do sofrimento. Lá eu expliquei que o sofrimento vem do apego e aversão, ok? Aqui no caminho óctuplo você vai entender que é preciso fazer algumas coisas no dia a dia para reforçar as partes positivas da mente e eliminarmos o que nós chamamos de negativo, ou coisas nocivas, né? É trilhar o caminho do meio, mas você vai entender tudo isso, pode ficar tranquilo, e eu te convido, fique comigo até o final desse vídeo, que com certeza irá agregar muito na sua vida. Na verdade, todas as coisas que os seres humanos fazem, no modo geral, de um certo modo, é meio irrelevante, se não estivermos fazendo as coisas de uma forma correta, porque só levará ao sofrimento e à desilusão, que eu falei lá sobre a roda do sofrimento. Uma hora está em cima da roda, outra hora está embaixo, sendo esmagado pela roda. Fazer as coisas de forma correta realmente é o nosso trabalho nesse planeta. É por isso que estamos aqui, para evoluirmos, ok? Então vamos lá compreender esses 8 preceitos, essas 8 práticas. Vou falar de forma bem rápida e depois eu vou explicando uma por uma, ok? Então ter uma compreensão correta da vida, ter pensamentos corretos, falar de uma forma correta no dia a dia, viver em comunhão, em união com ações corretas no dia a dia, ter um meio de vida correto, fazer um esforço correto. Pode ficar tranquilo, você vai entender tudo isso. Ter uma atenção correta e praticar uma concentração correta. Vamos entender o passo a passo. O que é essa compreensão correta? A compreensão correta começa por entender as 4 nobres verdades. Por isso que as pessoas, em um modo geral, sofrem e permanecem na roda de sofrimento, porque elas nem sequer compreende isso, que a vida é impermanência, e nem compreende que as causas do sofrimento é a mente. Então elas ficam procurando sempre fora.
E quando consegue amenizar alguma coisa fora, já tem outra acontecendo, como eu falei na primeira parte do vídeo. Nós não conseguimos controlar essa impermanência. Nós não conseguimos controlar as coisas fora. Então as pessoas não percebem, não dá conta-se disso, de que tudo é impermanência e de que o apego e a aversão é sofrimento. Então elas não entendem as 4 nobres verdades, que existe sofrimento, que existe uma causa de sofrimento, que existe a cessação do sofrimento e que existe esse caminho a ser seguido. Mas você já está sendo um privilegiado de estar tendo acesso a esses conhecimentos, ok? Então a compreensão correta se resume basicamente a isso. A vida é impermanência. Tudo que tem o apego e a aversão gera sofrimento. E aí, claro, você vai entender muitas outras coisas que se tornam a compreensão correta. Então, ter compreensão correta da vida. Pensamentos corretos. O que é ter pensamento correto? Já está dizendo, né? Pensamentos corretos. Se a pessoa tem má vontade, ódio, ganância, raiva, inveja, ciúme, desejo de vinganças, autocomiseração, autopiedade, vitimismo, preguiça, enfim, todos esses pensamentos não são corretos. Leva ao sofrimento, leva a ações maléficas, né? Então, ter pensamentos corretos. Quais são os pensamentos corretos? Boa vontade, compaixão, ânimo, contribuição, propósito de ter uma vida íntegra, impecável. Enfim, nós já sabemos o que são bons pensamentos. Nós intuitivamente já sentimos quando um pensamento ele é nocivo e quando ele é um pensamento positivo, um pensamento bom, ok? Então, ter pensamentos corretos, manter esse pensamento correto, nutrir essa parte, vamos dizer, boa, o lobo branco dentro de nós e enfraquecermos a parte negra ou lobo negro dentro de nós, ok? E a fala correta? É falar corretamente. Não é o corretamente no sentido do português, ou do inglês, ou do espanhol, ou do francês, ou do alemão. Não, não é isso. Não é falar idiomas ou falar uma língua nativa. A fala correta é proferir, dizer sempre palavras que agregue ao outro, que motive ao outro, que incentive ao outro, que leve esperança ao outro. E nunca usar as palavras para poder denegrir, humilhar, fazer chacota do outro, fazer provocações, se juntar a grupos para criar picuinha, enfim, falatório, falar demais. Tudo isso são falas incorretas, ok? Então, ter uma fala correta, como eu já expliquei aqui. A ação correta. O que é a ação correta? Não devemos roubar, não devemos matar, não devemos tirar proveito dos outros em situações oportunas que dá para tirar um proveito, enfim, passar a perna. Não se deve fazer isso, ok? Aqui também, com essa ação correta, não devemos usar de meios ou alguma coisa como exploração sexual, não abusar sexualmente de uma criança, ou pegar a mulher casada, ou pegar o marido casado, o homem casado, né? Não pegar a mulher casada, não pegar o homem casado, enfim. Não se envolver com qualquer tipo de relação sexual que possa criar sofrimento nos outros. Então, ação correta. Viver no dia a dia de uma forma a ser prestativo, contribuir com a vida dos outros e com o meio. Nunca sugar, tirar, enfim, ação correta, ok? Não roubar, não matar, não se prostituir, não usar de forças físicas para poder intimidar os outros, aquela coisa toda, ok? Então, ação correta, viver com integridade, viver para que o outro, para que o meio seja ainda melhor, beleza? Meio de vida correto. Aqui entra a questão profissional. Boa parte das pessoas trabalha nas suas funções, fazem as coisas, mas nem sabe, ou não pensa, não analisa o que aquele trabalho dela está levando
por fim. Qual o objetivo final? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que fabrica bebidas, ou que tenha um estabelecimento que vende bebida. A pessoa que bebe, ela está fazendo bem a si mesma? E aquele que está entregando para ele a bebida está fazendo bem para ele? Não, né? Porque além dele perder a consciência com aquele álcool, ele pode ficar violento, chegar em casa, bater na esposa, bater nos filhos, ele pode sair dirigindo e atropelar alguém, matar alguém, enfim. Então nós não estaremos fazendo bem se estivermos vendendo bebidas alcoólicas. Da mesma forma, droga, ou fabricar qualquer tipo de substância, fabricar armas, qualquer tipo de alimento que prejudique os outros, qualquer tipo de coisa que vá fazer mal aos outros, ao meio. Então não é um meio de vida correto. Devemos nos manter vigilantes para que não criemos sofrimento em nossa vida. Deixa eu esclarecer aqui. Tudo o que nós fazemos aos outros, nós estamos fazendo a nós mesmos. Porque o outro não existe. No fundo, não. Eu aqui existo, um corpo. Ali tem algo, ali. Mas no fundo, não existe essa separação. Só existe a unidade. Tudo é um. Um se dividiu em infinitas partes. O todo se dividiu em infinitas partes, mas continua sendo um. Então, toda vez que eu faço alguma coisa achando que eu estou fazendo fora de mim, na verdade eu estou fazendo isso para mim. Então, se nós prejudicamos o meio, prejudicamos os outros, inevitavelmente isso volta para nós. Às vezes, nós nem temos consciência de como que isso volta. Ou, como algumas pessoas dizem, não, eu vejo tantas pessoas fazerem tantas maldades na vida e elas não pagaram por aquilo. Vai saber, né? Mas isso aqui não é um assunto para entrarmos aqui agora. Então, ter um meio de vida correto, não fazer mal aos outros, não fazer mal ao meio. E o esforço correto? Essa palavra esforço não quer dizer se esforçar no sentido de criar sofrimento, tensões, criar dor. Não. O esforço correto é um empenho, é uma disciplina. Nós escolhemos, por boa vontade, fazer certas coisas. E o que de fato é essas coisas que vem o esforço correto? É não se permitir a pensamentos nocivos, pensamentos negativos, não se embriagar, não se envolver com substâncias tóxicas, no caso drogas, não se deixar levar pelos desejos sensoriais e, enfim, se envolver, como eu disse aqui, para abusar de uma criança ou de uma mulher casada ou, enfim, um homem casado, aquela coisa toda. É fazer um esforço para não cair para o lado negativo. Lembra que eu falei lá na primeira parte que devemos evitar os extremos? Eu já falei isso aqui várias vezes, em vários vídeos também. O caminho do meio é aqui, o caminho da harmonia. Toda vez que nós vamos para um extremo, nós somos jogados para o outro extremo. E quando nós estamos no outro extremo, nós somos jogados para o outro extremo. E assim vive a raça humana. E isso gera sofrimento, isso cria guerras, isso cria todo tipo de violência. Particular, familiar, social e às vezes em uma nação inteira, ok? Então evitar extremos. Se embriagar, se entorpecer, manter uma alimentação saudável, não comer demais, não comer coisas que prejudiquem a saúde, tudo isso é esforço correto. Esforço correto. Lembrando, não é algo que deva doer, é um esforço no sentido de compreensão. Compreendemos que aquilo não vai fazer bem para nós, ou que vai fazer mal para os outros, enfim, que não vai fazer bem para os outros. Então devemos evitar. E assim isso é chamado de esforço correto. Aqui nessa ação correta também entra de que não devemos, para ter uma ação correta no dia a dia, na vida, uma vida íntegra, não também beber, se embriagar, essa coisa toda. Porque aí se a pessoa bebe, se embriaga, enfim, ela não vai ter ações corretas, né? Ela vai, como eu disse, pegar um carro, vai bater, atropelar alguém, ela vai xingar a mulher, bater nos filhos, aquela coisa toda. Então, para ter uma ação correta, devemos evitar essas coisas. E a atenção correta? A atenção correta
é o que hoje é bem conhecido na mídia como mindfulness, que é manter-se aqui no agora, que já é ensinado há milênios, né? Manter aqui no agora, ou seja, tudo que nós formos fazer, buscar fazer um certo esforço, uma certa dedicação para fazermos realmente envolvidos naquilo e não pensando lá no passado, cheio de lembranças, ou pensando no futuro. Não, manter-se aqui agora, atenção plena, ou pode ser conhecido agora como mindfulness, né? Que está em alta o nome, mindfulness. Inclusive existe até cursos, livros, enfim. Mas isso já é um ensinamento milenar. Só mudou o nome é bonito em inglês, mindfulness. Isso é a atenção correta. Fazermos as coisas realmente com atenção. E a oitava, concentração correta. É parecido com a atenção correta. Muda um pouco aqui, porque aqui é uma prática meditativa. Então, se sentamos para meditar, manter uma concentração correta. Se nós vamos fazer uma caminhada meditativa, manter uma concentração correta. Porque se sentarmos ou formos andar, mas não tendo a concentração, não será uma prática. Não será algo que vai nos levar mais a fundo. Será apenas uma atividade qualquer. Se apenas sentarmos, é alguma coisa? Não. Se não observarmos da forma correta. Então você pode ver que todos eles estão interligados. Ter uma compreensão correta da vida vai fazer com que você desenvolva pensamentos corretos. Se você desenvolve pensamentos corretos, você vai falar de uma forma correta, como eu expliquei aqui. Se você fala de uma forma correta, você vai querer também agir de uma forma correta. Se você age de uma forma correta, você vai querer ter um meio de vida correto. Se você tem um meio de vida correto, você vai fazer um esforço para viver de forma correta, que é muito parecido, né? Ação correta e esforço correto. Com isso, você fazendo tudo isso e você praticando, porque aqui começa a se separar. Muitas pessoas podem até fazer isso aqui, mas não fazer as duas aqui de baixo. Tem muitas pessoas que não bebem, que não fumam, que têm uma vida bem tranquila, né? Mas elas não praticam essas duas coisas aqui, a atenção correta e a concentração correta. Não leva ao fim do sofrimento. A grande maioria também não compreende as 4 nobres verdades. Então não leva ao fim do sofrimento. Então isso aqui, alguns até fazem, ter pensamentos mais positivos, usar palavras mais assertivas, tem uma conduta social boa, né, que é a ação correta, tem um meio de vida correto, mas não pratica a atenção correta, nem concentração correta e nem tem a compreensão das 4 nobres verdades. Então não leva à extinção do sofrimento. É preciso o conjunto, o tempo todo, tudo isso aqui interligado, vai fazer a roda do Dharma, ou a natureza, né? Aqui natureza é no sentido mais profundo, a consciência, não é natureza no sentido verde das coisas, né? É no sentido mais profundo. A roda do Dharma gira perfeitamente, ou seja, nós entramos em sintonia com o Dharma quando nós praticamos a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a concentração correta, ok? Quanto mais nós vamos aplicando esses conhecimentos, esses princípios no nosso dia a dia, mais nós vamos purificando a mente, nos livrando das impurezas, daqueles velhos padrões, hábitos condicionados que causa um peso no corpo, que causa aquele desgaste emocional, aquele sentimento ruim. Nós vamos nos livrando disso, seguindo esses princípios. Mas você pode ver que isso não são mandamentos. Não são coisas que, se você deixar de fazer, vai ser um ato pecaminoso contra um ser que está longe e distante. Não. A única coisa que vai acontecer, se não praticarmos, é continuarmos na roda do sofrimento, na ignorância, né? Então agora você já sabe. E aí, como diz aquela passagem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então você já tem agora algo mais profundo em conhecimento do que talvez você tinha.
agora requer colocar em prática no dia a dia. Talvez a sua pergunta agora seja: de onde vêm esses ensinamentos? Desde quando isso está aqui no nosso planeta? Esses ensinamentos aqui, esses princípios, o nobre caminho óculo e mais as 4 nobres verdades e mais o passo a passo da meditação aqui, foi tudo o que o Buda, ou basicamente tudo que ele se dedicou nos seus 45 anos aqui nesse plano. Depois que o príncipe Siddhartha despertou, que nós chamamos de se iluminou, né? Nós dizemos se iluminou, que ele se tornou então o Buda, o desperto, o iluminado. No seu primeiro sermão, ele falou sobre as 4 nobres verdades e logo em seguida passou a falar e a ensinar sobre o nobre caminho óculo. E juntamente com isso, ensinar a concentração correta. E por 45 anos ele se dedicou com empenho, com total amor e servir com muita dedicação a ensinar isso aqui. E com isso, centenas de discípulos se iluminaram, despertaram totalmente. O Buda, em seu tempo, ele teve aproximadamente 100 mil discípulos. Disse que foi 100 mil discípulos, mas não são números exatos, né? E todos eles seguiam o mesmo princípio que eu estou passando aqui para você agora. E aí, depois que o Buda se foi, né, que ele partiu desse plano, os seus conhecimentos ficaram. Embora os primeiros discípulos, eles se dividiram em várias escolas e depois essas escolas tomaram rumos um pouco diferentes e hoje existem várias vertentes do budismo, mas a base, a pedra angular é isso aqui, mas tem a linha pura, que era como o Buda desejava, como ele ensinou, sem ter nenhum dogma, sem ter rituais, aquela coisa toda. Era algo muito científico na época dele. Muitas coisas mudaram desde que o mestre partiu, mas continua a base sendo isso aqui. Mas no tempo dele ele era totalmente contra qualquer tipo de veneração, qualquer tipo de coisa que levava ao sentido religioso. Ele queria que ficasse algo bem prático para qualquer pessoa. Então você pode praticar esses ensinamentos, esses princípios no seu dia a dia, independente da religião que você segue hoje ou se você não segue nenhuma religião. Os princípios são os mesmos e universais. Você pode ver que grande parte desses princípios aqui, eles estão em outras religiões também, né? Com a diferença que a maioria das outras religiões não trabalha o desenvolvimento da atenção correta e nem da concentração correta. Embora o hinduísmo, eles busca desenvolver a atenção correta e a concentração correta para aqueles que são mais devotos no hinduísmo, né? E outras religiões não trabalham essa parte aqui. Mas nos ensinamentos do Buda, isso aqui é o princípio e o meio e o fim para a libertação, se colocarmos em prática com dedicação no dia a dia. Ok, ser de luz? Deixe aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você entendeu, o que você não entendeu. Se você tem alguma pergunta, se você ficou com dúvida, alguma coisa, deixe aqui embaixo, vai ser muito bacana. Eu leio os seus comentários e para os próximos que vão ver esse vídeo também. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.